Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Sim, escutando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos começar então a aula de hoje, dia 2 de março, né? O assunto aí que está coberto até a data de hoje é formulações de programação inteira, e qualidade de formulações de programação inteira também já é um assunto que já está dentro aí daquele plano de conteúdo, de distribuição de conteúdo. Então, mais ou menos é isso aí que norteia o assunto, né, que vocês devem ter estudado aí até essa semana. Mas antes de vocês trazerem as questões de vocês, as dúvidas de vocês, queria só salientar que eu fiz uma alteração no plano de ensino, no que diz respeito à data da prova final, da prova 3, e também ao agendamento do exame especial, né? Então, a prova 3, ela foi antecipada para o dia 25 de março, e o exame especial foi marcado para o dia 30 de março. Por que ela foi antecipada? Porque o período está curto, no dia 31 ele tem que ser concluído o período, tá? Foi por isso que foi alterado. Eu não havia me dado conta disso quando eu fiz a marcação da data final. Então, estou com mais de 3 semanas aí entre a alteração da prova e a data em que a alteração foi feita, então está coberto aí pelas regras que a Prograde nos pede para observar, pelos prazos que a Prograde nos pede para observar, de forma que isso pode ser bem acomodado aí por vocês, tá? Então, esse é o aviso aí que eu coloquei e mandei uma mensagem para vocês, mas queria voltar a tocar nesse assunto aí para não passar despercebido para vocês. Lembrando, né, que essa aula está sendo gravada e que a gente daqui a pouco, depois eu disponibilizo o link para vocês com a gravação, tá? Então a palavra está com vocês e podem trazer as dúvidas, as questões de vocês. Eu tenho uma dúvida no exercício, mas ele é de relaxações, Sim. né? É meio que da matéria da frente. Se você quiser trazer agora, pode trazer. Que é um exercício do livro do Wolsey. Não sei se o senhor tá com ele aí, no Integer Programming. Onde que está o meu livro do Wolsey aqui? Eu tenho ele em casa, mas deixa eu ver onde é que ele está. Pode ir falando o problema aí. De qual capítulo? É Arthur, né, que fala? É, isso mesmo. É do capítulo 2, exercício 5. O meu aqui é a página 34. Ele tá... Um minutinho só que eu achei. Beleza. No meio de uma pilha aqui. Então, página 34. No meu é. Capítulo 2, exercício 5. Só uma edição por enquanto esse livro, então não deve ter diferença não. Então, tudo bem, pode falar. É o 5 aí que ele tá dando um problema lá da mochila e mostra um segundo problema e pede para mostrar que o segundo é a relaxação do primeiro. No caso ele mostra 3, né? Eu até consegui mostrar que o terceiro é a relaxação do segundo, mas não consegui mostrar que o segundo é a relaxação do primeiro. Tá, deixa eu dar uma lida aqui. Considere igual a mochila de inteira, né? E mostre que o problema P2, então, o P1 é inteiro, o P2 ele é inteiro, mas tem um Wzinho, né? Ele somou uma beiradinha aí, tá certo? Uhum. Tá, então a diferença aqui, ó, os coeficientes estão diferentes, tudo bem. Tá, então o que você não conseguiu foi qual? Entendi aqui. Do segundo pro primeiro. Mostrar que o segundo é a relaxação do primeiro. Mostrar que não P2 entendi. é a relaxação para O P1. P1, tá bom. Olha só, você pode, se você pegar o P1, né, aquilo que define o P1, e dividir por uma quantidade positiva, né, quantidade inteira positiva, não precisa ser inteira não, quantidade positiva,
E depois, se você mostrar que você chega à necessidade de que esse W é positivo, você mostra que o P2 é uma relaxação, tá certo? Quer dizer... Beleza. Então, um caminho para mostrar isso daí é tentar encontrar esse fator, tá? Essa razão, né? Quer dizer, você tem que mostrar, em suma, como é que você mostra? Vamos pensar do ponto de vista assim, o que a teoria me diz. Quando que é relaxação? Quando todo ponto que tiver inteiro no P1 tiver uma correspondência no P2 para algum W. Concorda? Certo. Porque o P3, parece que o P3 é mais direto, que ele só arredondou, fez alguma relaxação do É uma P2. folga, basicamente, o Ó, W. né? O P2, ele tem, você tem que apelar para a definição da relaxação nesse sentido que eu estou te dizendo. Quer dizer, você tem que mostrar o seguinte, olha, pega um ponto de P1, pega um ponto de P1. Esse ponto de P1, ele pertence a P2? Repara que você está num espaço maior, né? Então você tem que mais ou menos usar a ideia de projeção nossa. Quer dizer, quando que ele está, quando que existe? É quando você conseguir pegar esse ponto de P1 e para um determinado W inteiro, você conseguir um W inteiro que faz essa desigualdade construída para o ponto do P1 valer. Uhum. Tá? Então, esse é o caminho que eu adotaria aqui. O outro é fazer essa conta que eu te falei, tentar encontrar um fator que você divide e depois mostra que esse W é maior ou igual a zero. Tá? E por aqui, ó, tá? Não estou dizendo que é esse o caminho que você vai encontrar, não, tá, Arthur? Mas me parece que alguma coisa da ordem de 12, múltiplo de 12 aqui deve ser esse fator. Tá? Porque Tá, vou olhar. é o máximo. Não, eu vou tentar mais aqui. Olha só, o 12 é o máximo, é o mínimo múltiplo, né? Desses caras aqui, tá certo? É assim, eu não sei se tem a ver, porque parece que ele fez uma operação de chão com a galera aí. Então, 7 quartos virou 3 quartos. Aí o negativo que virou positivo, que eu não sei o que Então, ele o que fez. ele fez é que ele multiplica, toma o chão, né? Uhum. Eu vou dar uma olhada nesse aqui e te respondo com mais. Te respondo nesse caminho aí, que a definição é essa, né? Você vai achar um ponto em P1 e vai tentar, para esse ponto, um W que existe em P2. Tá? Quais são os pontos que você tem que observar nesse ponto, nessa prova? Esse W tem que ser inteiro e não negativo. Então, para todo ponto em P1, você vai ter que achar um W que faz esse cara pertencer a P2. Aí faz de P2 uma relaxação para P1. Ok? Esse é o Certo. caminho que você usa a definição. Um outro caminho, que é um caminho prático, significa o quê? Que você vai transformar uma desigualdade na outra. Né? Ou um sistema no outro sistema. Tá? Esse W não é inteiro? Qual que é o chão aqui? 8 terços. 8 terços, qual que é a parte fracionária de 8 terços? 8 terços é Vai ser 6 2 e um pouquinho. 2 terços. Então, está parecendo que usar esse arredondamento inteiro vai me levar do P2 para o P1, tá certo? Uhum. Então, aqui, ó, se você considerar, ó, se você tomar uma dessas monotonizações aqui, ó, vamos pensar assim, o que é monotonização? Você tem a monotonização inferior e a monotonização superior. Pega, por exemplo, o P1, tá? 7 quartos de x1 menos 2 terços x2, papapá, mais 19 sextos x5 igual a 8 terços. Não é isso? Tá lá. Isso. Então, pega esse hiperplano e considera uma monotonização dele. Por exemplo, menor ou igual a 8 terços é a monotonização inferior, maior ou igual a 8 terços é a monotonização superior. Tá? Então, pega a monotonização inferior, por exemplo. Né? Se você tomar o chão disso, você já vai gerar uma desigualdade. Né? Certo. 7 quartos. Qual que é a parte
7/4 é 1 mais 3/4. Você vê que tem uma relação aqui, ó. Parece que é o teto que você vai pegar, né? Não, é o chão. Parece que é o chão mesmo. É o chão. Na verdade, você vai somar. Parece que é o seguinte, olha. Parece que você vai somar a desigualdade com com o chão da monotonização inferior. Parece. Tá? Aí você vai botar essa folga que é o dado. Entendeu? É um bom caminho. Pegou aí, Arthur? Peguei, entendi. É um caminho. Agora, Não quer aham. necessariamente esse não. Eu vou dar uma fuçada aqui para te ajudar nessa, tá bom? Não, beleza. Que eu também eu só comecei a pensar, eu vi o chão ali, só que aí o menos 2/3, o chão dele não dá 1/3. Aí Mas aqui, ó, atrapalhou. já parece haver um caminho ali, né? Quando você olha que o chão de 2/3, o resto de 2/3, de 8, a divisão inteira de 8/3 dá resto 2/3, né? Dá resto 2, né? Uhum. É. Tá? Então isso daqui já Entendo. está me mostrando alguma coisa aqui, um caminho. Mas essa não é difícil, não. Essa é só brincar um pouquinho com essas divisões. É uma questão de álgebra mesmo, É, por assim dizer. ou você vai por esse caminho, pega um ponto qualquer, né? Chama X chapéu, um cara em P1. E acha o W que faz W junto com X chapéu pertencer a P2. É análogo ao conceito de projeção, à técnica de mostrar que um determinado a, a conjunto, quando você projeta no espaço de dimensão inferior, né, ele contém aquele conjunto de dimensão espaço, aquele conjunto de dimensões no espaço inferior. Tá? É mais ou menos a mesma coisa. É essa técnica, tá? É a técnica em si. Beleza. Tá? Mas esse livro é um livro legal, um livro muito bacana de estudar. Uhum. O senhor recomendou aí, por isso que eu tô até usando. Você recomendou ele na aula, né, lá Um nas livro aulas. bem objetivo, ele não é muito extenso e bem escrito, é bacana. Pessoal, a 4 era meio parecida com isso. Tipo, eu até consegui uma conclusão, mas não consegui sair dela. Dá uma lida nela, se por favor. Considere o problema inteiro. Tá, então eu tenho M restrições, X é binário, né? O vetor X é o vetor binário, e a mochila. Ok. Mochila, onde esse U é não M escalares, né? Eles são de qualquer sinal, porque a desigualdade, a restrição na origem é de igualdade. E é a verdade, né? Claramente a relaxação, né? Essa aí você adota a técnica de prova, essa que eu te falei, ó. Pega um ponto P1, tá certo? Certo. E mostra, então, e pega o vetor U que ele usou. O vetor U é Uhum. dado. Pega qualquer vetor U, tá certo? Certo. Quando você somar, multiplicar cada uma dessas restrições do sistema do P1 por UI, e somar, você vai obter a restrição de baixo, rearranjando lá. UI vezes BI. Você vai somar isso tudo. Então, o que você está pegando? Você está pegando uma matriz de M linhas e criando uma agregação das linhas dessa matriz. Né? AX igual a B, é isso que está escrito ali ó, no P1, tá certo? Olha lá. Isso eu AX percebi. igual a B. Então, o que você está fazendo ali? Você está fazendo a operação do tipo pré-multiplica AX igual a B por um vetor U. U transposto A, X é igual a U transposto B. É isso que você está fazendo. Então, essa restrição que você obteve, se a primeira for observada, necessariamente essa segunda vai ser observada para qualquer U. Então, ela é uma relaxação, concorda? Até porque eu até notei esse vetor U que tava multiplicando e tal, mas eu parei aí, eu não consegui progredir minha conclusão. Pois é, o U você vai ver lá na frente, quando você for, estudar algoritmos de planos de corte de Gomori, que uma das maneiras de você gerar desigualdades válidas para problemas de programação inteira é escolher o multiplicador, né? Fazer uma agregação das linhas ou das restrições do problema, da formulação do seu problema, criar uma desigualdade agregada para esse problema, válida agregada, e aí aplicar arredondamento inteiro para essa desigualdade agregada. Tá? Então, na Uhum. verdade, nesse capítulo aqui, no capítulo. Isso aqui a gente está falando do capítulo 2, né, Arthur? Esse é o 2. No capítulo 2, o que acontece aqui?
ele está pedindo para você provar tanto a 5 quanto essa. A 4 é mais direta, mas a 5, ele está pedindo para você usar um instrumento de geração de desigualdades válidas, que ele vai entrar em detalhe mesmo, lá no capítulo 8. Tá certo? Então tem uma... Ele está dando um spoiler aqui para você, não explicando a técnica, mas como gerar desigualdades válidas. Então, se você pegar aqui capítulo 8, aqui, ó, seção 8.3.2, página 118, tá com o livro aí? Sim, tô chegando ali, peraí. Chega lá. 118, beleza. Beleza? Sim. Então, olha aqui, ó, ele vai explicar aqui como que você gera, aqui, ó, pega o exemplo da 8.7. Ele vai multiplicar esse sistema de desigualdades aí, ó, pelo vetor U, que está lá no início da 119, ó lá. 27, 37, 63 avos e 0, tá vendo? Sim. Olha o resultado que ele obteve. Foi essa desigualdade, 2x1 mais 1,63 avos de x2 menor ou igual a 121 sobre o 21, né? Agora ele aplica arredondamento inteiro. Por quê? Porque se todas as variáveis são inteiras, né? O 2x1 é menor ou igual a piso de 2 vezes x1. 2x1 é maior ou igual a piso de 2 vezes x1. Né? Por quê? Porque o x1 é uma variável não negativa. x2, 1,63 avos de x2 é maior ou igual a piso de 1,63 avos vezes x2. Então, aplica arredondamento inteiro em cada um dos coeficientes dessas variáveis, x1 e x2. Isso tem que ser menor ou igual a 121 dividido por 21. Mas como x1 e x2 são ambos inteiros, a soma deles multiplicados por valores inteiros tem que ser inteira. Então, você pode tomar o piso também, o chão, né, de 121 dividido por 21. Então, você chega à conclusão que essa desigualdade, na verdade, aplicando esse procedimento, se traduz em 2x1 menor ou igual a 5, que está embaixo. Aplicando de novo, você chega à conclusão que 2x1 menor ou igual a 5 é equivalente, ou gera a desigualdade x1 menor ou igual a 5 meios, ou x1 menor ou igual a 2. Então, o que ele está pedindo nesse conjunto de exercícios 4 e 5, né, não no 4 é mais direto, está só fazendo uma agregação, percebe que você está somando linhas? Sim, agora percebi que o senhor deu exemplo na frente. Como a restrição de origem é de igualdade, o seu multiplicador de Farkas, variável dual, lembra? Tudo não negativo, tudo irrestrito em sinal. Então, você pode usar qualquer multiplicador aí, você gera uma desigualdade agregada. Então, essa desigualdade agregada gera uma relaxação, né? É o critério para gerar relaxação. A mesma coisa ele fez aqui, ó, parecido com isso, mas agora usando alguma técnica de relaxação por cima, né? Aumentando, ampliando o conjunto, né? Uma dessas monotonizações que eu estou te falando. Então, na verdade, ele já está começando a introduzir para vocês alguns conceitos que mais tarde ele vai usar para gerar essa categoria de algoritmos de planos de corte para problemas de programação inteira. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a 4, basta você multiplicar pelo U, cada uma das linhas pelo UI, e somar. E aí você usa a técnica de provas, que se o cara está em x1, necessariamente, essa restrição que define o x2 vai ser observada para qualquer U que você escolher. Tá bom? É assim que se prova a relaxação. É usar a definição da forma mais pura possível. Tá? Deixa eu desligar o celular aqui, desculpa. Tudo bem aí? Não, beleza. Realmente esse último passo não tinha pegado, mas agora ficou claro. Obrigado. As minhas dúvidas eram mais essas mesmo, não tem mais nenhuma não. Tá, deixa eu ver se nós temos mais algum. Tem o Matheus que está aí. Eu tinha umas dúvidas, mas eu continuei assistindo a aula e acabei tirando elas. Tá. Era sobre aquela questão do modelo ser melhor do que o outro. Eu não estava entendendo direito por que um que contém é melhor ou pior que o outro, mas agora eu já entendi. Sempre é legal a gente pensar nessa parte, assim, o Matheus, é Matheus, né? Se você resolve a relaxação linear da formulação, e se o seu poliedro
ele está contido num outro poliedro que define uma formulação para o seu problema, esse que está contido, o mínimo que a função objetivo vai alcançar é menor. Por quê? Porque tem pontos, é menor ou igual, né? Porque tem pontos no outro que não estão nele, todo ponto dele está no outro. Então não tem como. Se você amplia o domínio, você dá mais condições para o seu ótimo melhorar. No caso do problema de minimização, né? Você então consegue abaixar a cota do seu problema, né? Sendo um problema de minimização, então você abaixou esse limite inferior. Então a ideia é muito geométrico isso, sabe? Mas algebricamente não é difícil de demonstrar, né? Então a ideia é sempre pensa nessa relaxação contínua, né? Nessa relaxação linear. Compara as duas formulações sob a perspectiva da relaxação linear delas, né? Não tem, com a mesma função objetivo. Então você vê que se você amplia o domínio, né? Ou seja, uma formulação que contém outra, essa formulação que contém outra não pode ser melhor do ponto de vista de uso em programação inteira, tá? Do ponto de vista estritamente da qualidade do limite dual que ela gera. Porque tem outras questões algorítmicas, se ela é muito cara, se tem muitas restrições, etc. Do ponto de vista do uso dela, tem uma engenharia de algoritmos aí que é importante observar para dizer se de fato o fato dela levar limites, né, de relaxação melhores, se isso se traduz num algoritmo melhor. Tá? Aí já é um pouco diferente. Mas, normalmente, você consegue tirar proveito dessas formulações que são mais fortes, ainda que elas sejam mais caras, né? Isso é uma regra que às vezes falha, porque tem formulações que são muito caras e realmente tratá-las computacionalmente passa a ser muito caro. Tá? Mas, assim, o mantra da programação inteira é consiga a formulação mais forte possível. O que significa o mais forte possível? Que seja mais próxima, né, da envoltória convexa das soluções inteiras do problema. Por quê? Porque se você resolver a relaxação linear dessa envoltória convexa, né, dessa formulação que coincide com a envoltória convexa, um vértice do seu problema, você vai ter uma solução ótima para o seu problema em um vértice desse poliedro. E aí resolveu, né? Mas o almoço é caro, não é, é difícil você obter essas formulações ideais, essas envoltórias convexas. Pelo menos para a maioria dos problemas que a gente conhece é difícil. Tem uma pequena parte dos problemas de programação inteira que tem envoltória convexa conhecida tá? Então, basicamente é isso. Eu sei que você já tinha entendido, mas eu só reforcei o ponto, tá bom? Tá, joia. Foi até bom reforçar mesmo. Tá. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu queria mencionar um aspecto que foi discutido. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu posso pegar aqui uns 15 minutinhos para fazer uma apresentação rápida aqui? Por mim, tudo bem. Beleza, então eu vou tentar compartilhar aqui, deixa eu localizar onde que está o compartilhamento aqui. Aqui, ó, compartilhar. Compartilhar. Vocês estão vendo aqui? Agora? Sim, agora sim. Também tô. Então, olha só. Alguns colegas, né, de vocês me perguntaram sobre, especificamente sobre a questão de modelagem da prova aberta, né, se tinha sido uma questão com um nível de acerto alto, baixo, etc. E, curiosamente, ninguém havia me perguntado, né, sobre como resolvia aquela questão de modelagem ou qualquer outra questão aberta, né, da prova, que uma vez que a prova foi corrigida, eu fiz comentários ali sobre sobre a resposta de vocês, mas não havia apresentado até então a resolução, né? Então, acho que esse é um aspecto importante, né? Assim, é tentar entender como que se resolvia a questão e não apenas discutir se o nível de acerto na questão foi alto ou baixo, embora isso seja uma questão pertinente, né, legítima, né, como eu costumo dizer. Então, o objetivo meu, vou dar uma passadinha rápida aqui, para mostrar para vocês
como que as duas questões da prova abertas podiam ser tratadas, tá certo? E eu vou disponibilizar, claro, esse material aí, esse vídeo, né? Vai estar gravado, então vai estar disponível para os colegas de vocês, além de vocês voltarem e repassarem algum ponto. Tudo bem? Então está todo mundo comigo aí nessa questão? Então a primeira questão que eu vou discutir aqui era essa, olha. Utilizando eliminação de Fourier-Motzkin, formular e resolver o problema dual desse primal que está colocado aí. Vocês lembram dela? Lembro, sim. Lembro. Então, repara, o que está sendo pedido aqui? Aí começa a primeira categoria de dificuldades de vocês, né? De vocês, eu estou dizendo não de vocês dois que estão aqui, estou falando da turma de um modo geral, né? Não estou dirigindo especificamente para vocês, nem me lembro se vocês acertaram ou não a questão, estou colocando de modo geral. Formular e resolver. Então, tem que fazer aquilo que a questão pede. Se você não faz o que a questão pede, você não vai ver a observação necessária. Vai faltar alguma coisa na sua condução da questão. Então, vamos lá. Primeira parte, vamos formular o problema dual. O que a maioria, quase a totalidade, fez? Aplicou projeção para resolver o problema primal e chegar à conclusão que o problema primal era inviável. Quando você utiliza Fourier-Motzkin e projeta e encontra um multiplicador particular, um vetor U particular, você não está formulando, você está encontrando um vetor U particular. Essa é a primeira observação. O que eu vou fazer aqui é, de fato, formular o dual. Então, eu vou obter um conjunto de condições que satisfeitas determinam todos os vetores do problema dual. Isso é formular o problema dual. Então, vamos lá, vamos reformular o primal para a gente aplicar a projeção. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso aqui, ó, a função objetivo, né? A gente transformou nessa desigualdade. Isso aí a maioria fez, tudo bem, ok? E as outras duas restrições que estavam no sistema primal. Um ponto. A restrição é de igualdade. Eu preciso transformar em duas desigualdades? Não preciso. Eu posso transformar? Posso. Mas eu vou ter a correspondência, né? O multiplicador da minha desigualdade, da minha restrição na forma de igualdade, vai ser a diferença de dois multiplicadores não negativos correspondentes à duplicação dessa restrição. Então, eu não preciso fazer isso. Essa é a primeira observação. Então, o que eu vou fazer? Vou associar o 0, o 1 e o 2 a essas restrições aqui, ó. E vou criar uma desigualdade agregada. É assim que se utiliza a técnica para formular o dual. Isso está lá nos vídeos. Então, eu multipliquei essa desigualdade aqui por U0, essa por U1 e essa por U2. Esta daqui é maior ou igual a 0. Essas duas não, são irrestritas em sinal. Tudo bem? Na sequência, eu vou colocar o termo que vai ser projetado, os termos que envolvem as variáveis que vão ser projetadas, x1 e x2, em evidência. E aí eu uso explicitamente o fato de que os multiplicadores têm que ser multiplicadores que projetam. E por projetar, então eles precisam satisfazer esse sistema aqui, ó. Isso aqui, ó, para qualquer x1, tem que ser 0. Isso aqui, para qualquer x2, tem que ser 0. Tudo bem, gente? Certo. Então, a gente chega a esse sisteminha aqui, olha só. E o que eu quero? Quando isso aqui é 0, qual que é a desigualdade agregada que restou? O 0z maior ou igual a menos o 1 mais 2u2. Está aqui, ó. Então, isso tudo aqui, ó, vai me dar a cota do dual para isso, né? Então, tudo bem. É claro que se eu quero formular o poliedro dual, não me interessa o 0 igual a 0. Me interessa o 0 diferente de 0. Em particular, o 0 maior que 0, porque o 0 tem que ser não negativo. Então, eu posso normalizar. Isso também é feito lá nos slides. O 0 igual a 1. Aí eu caio no sistema de restrições que define o quê? O poliedro dual. O problema dual está definido ainda? Está formulado ainda? Não. Falta uma função objetivo. Eu voltando aqui, ó. Eu quero maximizar essa quantidade para todo o 1, o 2, que satisfaz esse conjunto de restrições. Então, está aqui a formulação do problema dual. Então, a primeira parte do problema é formular o problema dual. Formular o problema dual? Não, a maioria não formulou. A maioria aplicou projeção no primal, chegou à conclusão que o problema primal era inviável. É inviável, sim, mas não formulou o dual. Agora eu vou resolver, realmente, o método por projeção. Agora eu posso tentar encontrar um vetor U1
e o 2 particular. E depois encontrar o W. Então, a mesma coisa aqui, ó, reformulei a função objetivo e ganhei essa restrição aqui. Tudo bem? Agora eu faço aquilo que vocês sabem fazer muito bem, que é realmente aplicar o método e chegar à conclusão que esse sistema aqui, ele é um sistema realmente inconsistente, né? Basta eu somar essa restrição, projeto U1, somo essa restrição com essa, somo essa restrição com essa, obtenho essa e essa. E subtraio uma da outra, né? Eu chego à conclusão que 0 é igual a 1, que é inconsistente. Então, nesse momento, eu posso parar. Então, nesse caso, eu formulei o dual e resolvi o dual usando a técnica de projeção e eliminação de Fourier. Então, o dual, nesse caso, ele é inviável. Repara que não basta eu resolver o problema primal por meio da técnica de projeção e concluir que ele é inviável. Porque quando um problema é inviável, vocês sabem disso, eu tenho duas possibilidades para o outro, né? Ele pode ser inviável ou ilimitado. Então, vocês chegaram à conclusão que o P era inviável e deduziram que o D era inviável, mas ele podia ser limitado. Quer dizer, que o D era ilimitado. Vocês disseram que ele era ilimitado, quando, na verdade, ele é inviável. Tá? Então, essa conclusão foi precipitada. Tudo bem? Está claro aí, gente? Sim, tá claro. Beleza. Uhum. A outra questão é uma questão muito bonitinha, que é uma questão de classificação. Então, o que é dado para a gente? A gente recebe um conjunto de pontos aqui, ó. Eu vou separar, vou criar um conjunto de pontos que é separável. No nosso caso aqui, esses conjuntos de pontos, eles estão pertencentes ao R2. Né? No exemplo, eles são pontos que pertencem a um espaço de dimensão maior, Rn. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber, então, esses pontos aqui são os pontos que têm um label, né? Y igual a 1. Por exemplo, o que é Y igual a 1? É um paciente que foi caracterizado como tendo doença de Alzheimer. E o Y igual a 0 é um paciente que não tem doença de Alzheimer. Esse vetor D é um vetor de atributos, de exames que esse paciente fez, né? E o label é o estado dele. É paciente de Alzheimer? Foi caracterizado com Alzheimer? Não foi caracterizado com Alzheimer. Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar um hiperplano, a gente quer decidir se esse conjunto de pontos é estritamente separável. Ou seja, se existe um hiperplano, esse aqui, ó, que definido por um A, vetor A, e por um B, que separa. O que significa isso? Que todo ponto do conjuntinho vermelho, do Y1, satisfaz, né, um semi-espaço, e que os verdes, Y igual a 0, estão do outro semi-espaço. É que essa separação é estrita, tem uma folguinha entre eles. Né? O estritamente separável tem a ver com essa folguinha. Tudo bem? Então, repare, eu não sei se existe o hiperplano. Faz parte do problema dessa primeira questão definir se existe o hiperplano. Então, está na cara que o vetor A e a constante B que define esse hiperplano devem ser alguma coisa que eu deveria encontrar. Elas são variáveis de decisão aí. Se eu conseguir encontrar o vetor A e B que satisfaça isso, então é natural que eu tente encontrar um A e um B. Então é natural que eu pense na variável de decisão incorporando pelo menos A e B. Tá certo? Então é isso que eu vou fazer, olha. Eu vou usar como variável de decisão para essa primeira resolução, para esse primeiro problema, que consiste em o conjunto de pontos que eu te dei é separável ou não é separável? Né? Eu desenhei um conjunto de pontos aqui que é separável, mas eu não desenhei um conjunto que não seja separável. Eu vou desenhar um aqui, quer ver? Ó? Vou colocar um triângulo, um azul e outro azul. Repara aqui, ó, a envoltória convexa do vermelho. Não tem como isso aqui ser separável. Tá certo? Tudo bem? Sim, beleza. Sim. Separável. Então, se eu aplicar esse algoritmo que a gente vai construir aqui, essa formulação para o problema, para o conjunto que está na direita, eu vou chegar à conclusão que sim, que ele é separável. O da esquerda já não é separável. A resposta do algoritmo que resolve a formulação do problema de otimização vai ter que me dizer se é separável ou não. No primeiro caso é, no segundo caso não é. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, quais são as variáveis desse problema? Repara, no enunciado da questão, eu falo
seja organizado, defina a variável, defina as restrições, defina a função objetivo, explique como que a função objetivo, na solução ótima ou numa solução viável, permite resolver ou responder a questão colocada. Qual que foi a questão colocada? Se os pontos são separáveis ou não. Então, quais são as variáveis de decisão? Claro, o A e o B, que definem o hiperplano. Eu quero encontrar um hiperplano. Eu não sei qual é o hiperplano. A e B não são dados. Eu tenho que encontrar. Faz parte de responder e encontrar um A e B. E eu vou usar uma variável auxiliar aqui, uma folguinha. Por quê? Olha só o que eu vou dizer. Eu vou impor nesse meu modelo que todo ponto que tem o label y igual a 1 vai satisfazer essa desigualdade, ou seja, vai pertencer a um semi-espaço. E todos os outros pontos, os que têm y igual a 0, vão satisfazer o seguinte, olha, essa aqui, 4 aqui está me dizendo o seguinte, ó, os vermelhinhos, todos os vermelhinhos vão estar desse lado aqui, ó. A transposto DI, para todo ponto DI que você tiver, A transposto DI é menor ou igual a B. Esse aqui é um ponto D1, D2, D3, todos esses caras aqui têm Y1 igual a Y2, que é igual a Y3, que é igual a 1. Então, estou impondo todos esses vermelhinhos aqui, ó, estão nessa região do RN. Estão satisfazendo ao semi-espaço A transposto X menor ou igual a B. Então, vou impor isso daqui. Isso aqui é dado do problema. Ó, isso aqui é dado do problema. DI é dado do problema. O que é variável aqui? É A e B. Porém, os verdes, que são os que têm label y igual a 0, eles têm que satisfazer o seguinte, olha, eu tenho um hiperplano aqui que eu vou desenhar em verde, que é paralelo ao azul. E ele dista uma certa quantidade aqui, V, ó. Tem um sanduíche aqui, ó, entre eles, olha. Tem um sanduíche aqui, ó. Idealmente tem um sanduíche aqui entre eles. Então, esse verde está aqui, ó. É um A transposto DI menos B maior ou igual a um V, que é uma variável. Tem que encontrar. Se tiver um V, um A e um B, sendo que esse V é maior que 0, uma solução viável para esse sistema, bingo, o problema é separável. Então, o que eu faço? Eu maximizo o V. Se existir um V maior que 0, não preciso nem resolver a otimalidade desse problema de programação linear. Isso aqui é um P, PL. Maximizo, V. Se tiver na solução viável ótima, qualquer uma delas que você encontrar, um V maior ou igual a 0, o problema é separável. Tá certo aí, gente? Compreenderam a modelagem desse problema? Sim, sim. Não é lindo isso? Entendi. É difícil, gente? Diz para mim com sinceridade. Sim, difícil não é. Difícil é talvez ter a ideia na hora. Não é questão só de ler enunciado, não. Eu acho que ele não clica muito rápido na nossa cabeça. Sim, é questão de ler o enunciado. Está dito aqui, o hiperplano não é conhecido. Você tem que descobrir se existe um. Então, a variável A e B fazem parte das variáveis. Tá? Vamos seguir. Segundo probleminha de modelagem aí, na mesma linha, na mesma questão, né? Formule um problema de otimização que encontre o H. O que é o H? Né? Opa, passei. Que é esse hiperplano aqui, né? Esse semi-espaço, né? Que mais separa os pontos, ou seja, que maximize a mínima distância dos pontos à fronteira de H, ou seja, o hiperplano. Tá? Então, o que eu estou assumindo aqui? Que mais separa. Então, eu estou assumindo que os pontos são separáveis, que existe esse V maior ou igual a 0. Maior que 0, a separação é estrita. Maior ou igual a 0, a separação não é estrita, mas se separa. Então, eu vou apresentar dois modelos. O primeiro modelo é um modelo que é conhecido aí pelo pessoal de SVM, né? Que é o Support Vector Machine, como esse modelo chamado de Maximum Margin Classifier. Né? O que esse modelo usa de argumento? Esse é um modelo que é muito simples, eu não esperava que a maioria fosse encontrar esse modelo, fosse chegar nesse modelo.
Tá? O modelo 2 ele é mais complicado, mas ele é um modelo que provavelmente seria mais direto de vocês obterem. Por quê? Porque ele usa álgebra linear básica e os aspectos de modelagem que eu expliquei no curso. Esse daqui não usa quase nada de modelagem, só um argumentozinho muito simples. Olha só, esse modelo aqui, ó, de Maximum Margin Classifier, ele usa o fato de que encontrar um hiperplano que define uma separação estrita e que maximiza a menor distância desses pontos ao hiperplano, consiste em encontrar dois hiperplanos, esse P1 e o P2, parecidos com o que eu desenhei acima, tá? De forma que essa quantidade aqui é maximizada. Ó. Tá? Então, eu vou voltar aqui no exemplinho, no desenhozinho que eu fiz. Olha, vou colocar um conjunto pequeno de pontos aqui, separável, tá certo? Então, vamos pegar esse hiperplano aqui, ó. A transposto X menos B igual a quantidade. Eu vou colocar um outro paralelo a ele aqui, ó. Esses dois paralelos. Esse aqui é o A transposto X menos B igual a outra quantidade que eu vou colocar. E vou colocar alguém no meio aqui entre eles, tá certo? Paralelo também. Então, esses três aqui, ó, são paralelos. Esse do meio é o A transposto X menos B igual a 0. Esse de cá eu vou chamar de A transposto X igual a 1, A transposto X menos B igual a 1, e o de baixo, A transposto X menos B igual a menos 1. Qual que é a distância entre esses dois hiperplanos aqui? Ó? É essa quantidade aqui. Ó. Tudo bem? Então, encontrar um hiperplano que maximiza essa diferença, basicamente, você precisa encontrar esse vetor A. Ou maximiza 2 dividido por norma euclidiana de A, ou, claro, minimiza norma de A na euclidiana. Tudo bem? Isso daqui, ó, essa quantidade aqui, ó, vale 2 sobre norma de A. Isso aqui é álgebra linear. Então, basta você fazer o quê? Minimizar a norma de A na 2, norma euclidiana, sujeito a esse conjunto de restrições aqui, ó. Isso e isso. Para os pontos y1, eu estou para cá, ó. São os azuis. Para os pontos em que y é 0, eu estou para cá. Então, eu tenho esse sanduíche aqui, ó. Esse sanduíche aqui, ó. De dois hiperplanos paralelos. Existe um vetor A que vai me maximizar esse sanduíche aí, né? Que vai maximizar essa separação, essa margem de classificação. Tá certo? Pegaram a ideia dessa resolução, desse problema? Dessa modelagem? Sim, acho que sim. Beleza. Então, vamos para a outra, que é uma... Então, só, essa modelagem, a primeira, é a mais desejável. Por que ela é a mais desejável? Porque esse probleminha aqui, ele tem uma propriedade que é muito importante. Isso aqui é um conjunto de restrições poliédricas, tá certo, gente? É um conjunto de restrições poliedral. E essa função aqui é convexa. Então, esse é o problema aqui convexo. É uma função objetivo convexa num domínio convexo. Então, existem algoritmos bastante eficientes para resolver esse problema convexo. Tudo bem? A modelagem 2 é uma modelagem mais direta, talvez ela é mais complicada, talvez, de eu explicar, mas ela é mais direta de vocês obterem. Eu vou obter um modelo que é não convexo e que tem alguns aspectos de modelagem, que trata alguns aspectos de modelagem que a gente viu no curso. Tá? Então, olha só. Esse modelo 2 é uma alternativa ao modelo 1. Não precisava responder nem do modelo 1, nem do modelo 2. Qualquer um modelo seria legal de vocês terem obtido. Bastaria apresentar um, discutir essas questões, né? Apresentar as variáveis, tentar um caminho, mas mostrando o que é a variável, como que a restrição do modelo representa a separação dos pontos, como que a função objetivo permite dizer se é separável ou não. É isso que você precisa fazer na questão de modelagem, né? Estabelecer variáveis, restrições, a função objetivo, concatenar essas coisas com a proposta que está no enunciado. Então, olha lá. Olha só,
eu não sei quem é o vetor A e B que define o hiperplano, né? Esse sanduíche, esse hiperplano que define os sanduíches lá que a gente viu, tá? Mas se eu tiver um ponto qualquer DI e eu tiver esse conjunto aqui, ó, A transposto X igual a B, se eu tiver esse hiperplano que define os dois semi-espaços de interesse para a gente, eu sei dizer quem é a projeção de DI nesse conjunto aqui, ó. Tem esse pontinho aqui que não é a projeção de DI nesse conjunto. Vocês concordam comigo? Quem que é a projeção de DI nesse conjunto? Eu vou chamar a projeção de DI nesse conjunto aqui, ó. Qual conjunto que eu estou projetando? X pertencente a Rn, tal que A transposto X é igual a B. Ok? Ok. Esse cara aqui eu estou chamando de UI. UI. Quem é o UI? O UI é a projeção de DI neste P. Esse aqui é o P, ó. P é o conjunto dos X no Rn que satisfaz essa restrição, que satisfaz essa equação aí do hiperplano. Eu não sei quem é A e não sei quem é B, mas esquece que eu não sei o A e o B. Eu consigo definir quem é o I, projeção de DI nesse conjunto. Por quê? Porque eu sei que esse vetor DI menos o I, ele é ortogonal ao hiperplano, ele é proporcional ao A. Então, isso aqui, ó, existe um escalar alfa aí que me permite escrever. Aqui eu escrevi o contrário, né? Eu escrevi A é um alfa I vezes DI menos o I. Aqui eu escrevi o contrário, mas está aqui, ó, tá certo? Então, esse vetor aqui, essa diferença de DI menos o I, ela é proporcional ao vetor A. Então, eu usando isso, eu deduzo quem é esse cara, quem é o alfa, né? Essa ortogonalidade me dá a expressão analítica do alfa I em função do A e do B, e eu consigo escrever quem que é DI menos o I. A norma de DI menos o I é uma das quantidades que eu gostaria que fosse levada em conta na minha modelagem. Então, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar um Z que seja o maior possível, sendo que o Z ele é menor ou igual a o quê? Essa quantidade aqui, ó, que define essa distância entre o ponto e a sua projeção no A transposto X igual a B. Então, Z menor ou igual a módulo de A transposto DI menos B para todo ponto I de 1 a M, dividido pela norma de A2. Isso aqui é álgebra linear. Essa expressão que eu deduzi aqui, ó, que está colocada aqui, você simplesmente vai obter usando esse argumento aqui, ó. Basta usar isso aqui, ó. Basta usar isso aqui. Esse vetor é ortogonal ao hiperplano. Esse vetor é paralelo ao vetor A que define o hiperplano, que eu não sei quem é. Como consequência, eu sei a expressão analítica, né, da norma euclidiana de DI menos o I. Está aqui, ó, em função de A e de B. Eu não sei quem é A e B. Isso vai entrar na minha modelagem. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar um Z o maior possível, que seja menor ou igual a cada uma dessas quantidades, porque eu quero encontrar um hiperplano que maximiza a mínima distância. Agora, é claro que daqui em diante a gente pode adotar os outros aspectos de modelagem que a gente viu no curso. Para quê? Para linearizar essas coisas aqui, para reescrever esse operador módulo. Tá? Então, daqui para cá, é um passo a mais de refinamento na modelagem, simplesmente para você não escrever um modelo que contenha o operador módulo na variável, né? Módulo dessa expressão, dessa função afim aqui da variável A. Tá? Então, aqui, daqui para cá, eu estou refinando e estou eliminando o operador módulo, mas até aqui estava modelado para mim. Pontinho. Tá? Então, modelo final, o que a gente precisa fazer? Maximizar Z. Eu vou satisfazer esse conjunto de restrições aqui, ó, 6, 7 e 8, para todo ponto. 4 e 5 tem que ser satisfeitos. 4 e 5 são quais? Eu estou assumindo que seja que haja essa separação estrita, né? Então, 4 e 5, cadê 4 e 5? 4 e 5 aqui, ó. Né? Existe essa separação, então tem que ter esse V maior ou igual a 0.
e V maior ou igual a zero. Tá? Então, esses modelos eles representam o mesmo fenômeno, mas são objetos matemáticos totalmente diferentes, espaços de variáveis diferentes. Esse segundo problema aqui, ele não é um problema... tem muito mais restrições, certo? Então, tem uma série de dificuldades aqui nesse modelo que não aparece no outro, que eu tenho produto da variável por variável, né? Então, ele não é um modelo tão simples, mas é um modelo. Tá? Algum caminho, algum ponto nessa modelagem você poderia ter obtido aí. Tudo bem? Está claro essa segunda alternativa aí, a ideia dela? Uhum. Entendi. E, por fim, o mais bonitinho deles é esse daqui. Olha, imagina um caso que não seja necessariamente separável, né? Então, vamos colocar um caso aqui que não seja separável. Aqui, ó. Esses pontos aqui. Eu vou colocar um verdinho aqui e tenho aqui os outros verdinhos. Não tem um separador. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar um hiperplano, de novo, A e B, né? Que vai fazer o seguinte, olha, ele aceita que alguns pontos sejam classificados erradamente, né? Que eles estejam do lado errado do hiperplano. Desse lado de cá, ó, era para só ter vermelhinho, mas tem um verde. Tá? Vamos supor que tivesse um vermelho aqui também desse lado de cá. Do lado de cá, era para ter só verde, mas tem esse vermelho. Então, ele aceita isso. Mas toda vez que você por um determinado A e B, que existir um ponto que esteja classificado errado, o y dele é 1 e ele está do lado dos que você assumiu que seriam os y iguais a zero. Ou o contrário, você vai pagar uma penalidade por isso, vai pagar um preço, né? Que é esse peso aqui do vértice, peso desse ponto. Né? Então, é um caso que não tem garantia de separabilidade e que a cada ponto tem um peso. Se esse ponto for posicionado errado do lado do hiperplano, se o hiperplano, né, posicionar erradamente esse ponto, você paga esse WI, senão você não paga. Então, repara, eu vou usar como variável de decisão, de novo, A e B, que definem o meu hiperplano, e vou usar uma variável binária para dizer o seguinte, o ponto I, para cada ponto I, para ponto DI, a variável binária VI, ela vai ser usada para dizer se o ponto é ou não classificado corretamente. Se o ponto DI está do lado correto, né, se o ponto DI tem YI igual a 1 e ele está do lado correto, VI vai ter que valer 1. Se o ponto DI tem YI igual a 0 e ele está do lado correto, junto com todos que deveriam ser YI, ele vai valer, VI vai valer 1. Se o ponto for classificado errado, eu vou usar a variável VI para mostrar que ele é classificado erradamente, para dar folga no modelo para ele ser classificado de forma errada. Então, vamos lá. Tudo bem aí até agora? Por enquanto, sim. Então, olha lá. Ó. Esses problemas, normalmente, eles precisam de um Big M. O que é um Big M? É um parâmetro grande demais, que a gente viu lá no problema de fluxo em redes, que a gente determina antes de formular, e ele é simplesmente uma coisa do tipo assim, ele é grande o suficiente que me permita modelar o problema, que as restrições que eu vou utilizar para modelar funcionem para o propósito a que se destinam. Então, o que eu quero aqui? Então, repara o seguinte, esse é um problema que tem a escala envolvida. Então, o meu M, esse meu Big M, ele vai ser a máxima distância euclidiana entre dois pontos no Rn, né? DI e DJ, dois pontos no Rn, DI menos DJ me dá a distância euclidiana desses dois pontos ao quadrado. É um valor válido, vocês vão ver para que ele vai ser utilizado. Então, olha só, está aqui, ó, as duas restrições que vão modelar o problema. Quando o VI é 1, né? Quando o VI é 1, então, o primeiro conjunto de restrições está sendo imposto para os pontos em que YI é igual a 1. Então, quando o VI é 1, a gente usou a variável VI igual a 1, dizendo que o ponto é corretamente classificado. Então, corretamente classificado, o A DI menos B tem que ser menor ou igual a 0. Quando o VI é 1, isso aqui fica M, 1 menos 1, que é igual a 0. Satisfaz aqui. Concorda comigo? Sim, concordo. Sim. Vamos olhar de baixo. A mesma coisa, olha. Quando o VI é 1, o YI, o DI é um ponto que tem YI igual a 0, ele tem que ter
A transposto DI menos B maior ou igual a um V, zero, né? Separação não sendo estrita necessariamente, maior ou igual a zero, né? Quando VI é 1, isso aqui é maior ou igual a menos M vezes zero. Funciona para VI igual a 1? Funciona. Quando o ponto é classificado erradamente, isso aqui deveria ser observado, olha. Isso deveria ser observado, essas duas deveriam ser observadas, mas ela não vai necessariamente ser observada. Quando o VI é zero, o que acontece quando o VI é zero? A transposto DI menos B é menor ou igual a M. M não é grande o suficiente? Então, essa quantidade aqui deveria ser menor ou igual a zero, mas agora ela pode estar entre zero, fechado, e entre zero aberto e M fechado, que mostra que ela é violada. Essa restrição aqui é violada. Esse ponto é violado, o ponto DI é violado. É claro que, como eu vou pagar essa penalidade WI vezes VI, eu vou tentar arrumar um VI que não use esse argumento se necessário, esse aspecto de modelagem se necessário. Percebe isso? Entenderam a jogada? Uhum, é aquele negócio da disjunção que a gente viu. Exatamente, disjunção. Quando VI é igual a zero, isso aqui teria que ser maior ou igual a zero, mas isso aqui passa a ser maior ou igual a menos M. Ou seja, entre menos M e zero, não era admissível. E passou a ser por esse modelo. Mas ele paga a conta aqui na função objetivo, que é aquilo que eu vou minimizar. Perceberam a modelagem? Então, qual que é o aspecto de modelagem que essa terceira item explora? Modelagem de disjunção. Se você tem a disjunção, você tem um Big M. Esse Big M pode ser pequeno ou grande. Eu arrumei um que seja bem grande. Grande o suficiente para o modelo funcionar. Vocês vão ver agora no curso de programação inteiro que quanto menor for esse Big M, quanto mais for ele apertado, melhor funciona o seu modelo. Por quê? Porque a relaxação que o modelo gera é melhor. Tá certo? Então, eu não queria deixar de passar por essa ilustração aí, essa resolução das questões, para que vocês tivessem a oportunidade, né, de ver a modelagem desses problemas de classificação. Essa área de inteligência artificial tem muita otimização embarcada, né? E isso é um modelo que mostra como que se dá essa interface, tá? E eu acho que é um problema interessante para a maioria aí dos alunos aí de computação, tá certo? Então era isso que eu queria apresentar aí para vocês. Eu vou disponibilizar isso daqui a pouco lá para vocês, essa explicação. E se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, eu agradeço e a gente segue na aula que vem. Tudo bem? Não, beleza. Tá, não sei se eu tenho essa disponibilidade de fazer isso com a questão aberta da prova 2, não sei se era uma só para todo mundo. Cara, a prova 2, não era uma questão, a ideia central era a mesma, mas a prova 2 era a mesma questão, cara. A questão aberta era tão simples. Na verdade, ela estava feita antes da gente ter a reunião da quinta-feira. Foi na quinta-feira, não foi? Antes da prova foi, teve uma reunião na quinta. Na quinta estava pronta já estava colocando lá no Moodle. Ficou lá. Na verdade, foi uma pergunta que vocês até fizeram, lembra? Você perguntou variável, entra variável, não entra variável. Acho que foi até você, Arthur, que fez essa pergunta. E ela ficou lá, não mudei, deixei ela lá. Ela é tão simples. Acho que você, inclusive, acertou essa questão toda, não acertou, não? Aberto, acho que acertei. Tem que conferir, mas acho que acertei. E as fechadas estão lá, é verdadeiro ou falso, né? É verdadeiro ou falso, né? A propósito, né? Bom, algum aluno me enviou uma mensagem logo depois que eu soltei as notas, né? Sobre uma questão que tinha uma resposta verdadeira, outra resposta. Tinha um conjunto de alternativas numéricas e uma alternativa não sei, né? E essa alternativa, e não estava explícito, não tinha sido anunciado neste enunciado da questão, diferentemente das outras, que se você marcasse errado, você seria penalizado, né? E se marcasse certo, ganharia os pontos da questão, e se marcasse o não sei, seria irrelevante. Bom, assim, naquela prova, esse era o único item daquela questão que tinha essa característica, né, de alternativas, uma possibilidade para você não marcar nada, né, você ficar na dúvida.
né? Todas as outras questões tinham essa característica. Então, assim, quem me pediu para eliminar a remoção dos pontos dessa questão, porque isso não estava explícito no enunciado. Eu atendi porque, de fato, eu tratei no enunciado as questões de formas diferentes. Eu deveria ter colocado para tratar as questões de forma isonômica, né? E eu não fiz isso. Por essa razão, eu adotei, fui lá e corrigi. Muitos de vocês tiveram uma alteração naquela questão. Mas era tão evidente, né, que essa questão ia seguir o mesmo princípio, tinha outras questões em que isso era claramente enunciado. Então, assim, acho que faltou um pouco de bom senso. Às vezes o bom senso do aluno funciona só para aquilo que interessa para ele. Me parece que foi o caso aí de alguns alunos, de um aluno que me reclamou dessa questão. Mas eu atendi porque, de fato, eu não coloquei isso no enunciado. Mas na próxima prova, isso, né, se houver essa característica aí nas questões, que é provável que haja, né, já ficam avisados que, se é uma questão que tem alternativas corretas, tem alternativas falsas, a falsa, se você marcar, penaliza a resposta, né? Penaliza a resposta. Então, isso não tem dúvida mais. Uma prova de múltipla escolha desse tipo, isso acontece, né? Isso é inevitável. Tudo bem aí? Então, acho que aí eu termino a exposição de hoje. Se vocês não têm mais nenhum comentário, eu agradeço e me despeço. Tá bom? Beleza, até mais. Obrigado, até semana que vem. Eu só queria ver sobre essa questão mesmo, sobre a minha correção. Bom, eu acho que isso é melhor você tratar direto comigo, Matheus, né? Isso, aham, Mensagem, me fala. isso que fica no final aqui. Isso vai ficar gravado, é desagradável para você. Aham. Não tem dúvida não, me manda mensagem que eu olho. Tá, joia. Tchau, gente, até logo. Tchau, até mais.